Tire o meu nome da sua boca, cale a boca. Não tem esse direito de me provocar. Já tomou meu homem, destruiu meu lar, e agora só quer se fazer de santa. E que santa. O brega, desde 2017, é considerado expressão cultural de Pernambuco. A lei, aprovada pela ALEP, a nossa Assembleia Legislativa, tem como objetivo proteger e fortalecer esse movimento tão característico aqui do nosso estado. E para completar, esse ano o brega ainda foi reconhecido como patrimônio cultural imaterial do Recife. Essa é a diferença entre nós duas. Todo homem quer uma mulher só sua. Muito mais do que só um estilo musical, o movimento brega vem quebrando barreiras sociais e geográficas ao longo dos anos. E é sobre essa conquista de ser considerado um patrimônio da capital pernambucana que a gente fala hoje no Conexão UFPE. Eu sou Ariana Pacheco e converso sobre esse tema com Tiago Soares e também com Palas Pinho. Tiago é professor do Departamento de Comunicação da Universidade e autor do livro Ninguém é Perfeito e a Vida é Assim, a música brega em Pernambuco. E Palas, que dispensa apresentações, é cantora e compositora das bandas de brega Ovelha Negra e Amigas do Brega. E também é a voz de um dos maiores hinos do brega, Amor de Rapariga. Deixa minha vida, eu não vou dar ouvido a uma rapariga. Eu sei que ele pra mim vai voltar. É uma questão de tempo ele te deixar. Palas, qual é a importância desse reconhecimento do brega como patrimônio imaterial do Recife para quem trabalha nessa cena musical? Na realidade, isso é um reconhecimento de um movimento genuinamente pernambucano, que eu estou nesse movimento há mais de 20 anos. Né? Eu estourei o meu primeiro sucesso em 2001 com a banda Metade, e eu entrei no brega no ano 2000. E a gente sempre sonhou com esse reconhecimento cultural, porque o movimento brega, ele em si, ele sempre foi muito predominante aqui dentro do Recife, sempre. No ano que eu aconteci no movimento, a febre da mulherada, depois veio o brega funk, e aconteceram várias ramificações no movimento, e faltava esse reconhecimento cultural, até para a gente entrar nos eventos da própria prefeitura. A gente está em destaque nos eventos da prefeitura, para a gente valorizar esse nosso movimento cultural. E quando a gente que faz parte do movimento brega sempre teve que lidar com muito preconceito. E quando aconteceu a concessão dessa lei, foi um motivo de festa para todo mundo. E a gente sonhou aquela esperança de dias melhores para o movimento. Tiago, e quais fatores a gente consegue apontar que levam o brega até esse reconhecimento? Pois é, gente. Eu acho, ouvindo Palas aqui, eu acho super importante a gente pensar, né, nesse processo de institucionalização do brega, né, assim, porque eu acho que Palas tem toda a vivência, né, dela como cantora e, enfim, o brega ele é uma realidade, né, enfim, em Pernambuco, né, como traço da cultura de Pernambuco há muitos anos, né, assim, pelo menos desde a década de 60, quando o Reginaldo Rossi gravou, né, os primeiros discos, né, enfim, então a Seresta, tudo isso. Agora, o que é importante nesse caso é a gente pensar como é que o brega vai se institucionalizando, porque o que a gente está discutindo aqui hoje é um título, né, de patrimonialização do brega, né? E aí esse processo, né, ele é um processo que é um processo de reconhecimento do Estado, né? Que lá em 2017 a gente teve a chamada Lei do Brega, né? Que reconhecia primeiro o brega como expressão cultural, quer dizer, antes
o brega sequer, né, era reconhecido como expressão cultural do Estado, né? Então isso era uma dinâmica. O que está em jogo agora, né, é o processo de patrimonialização imaterial na cidade do Recife, né? Quer dizer, para a cidade do Recife, o brega ele é lido como um patrimônio imaterial, ou seja, ele é algo que representa, né, que sintetiza, né, o imaginário, enfim, da cidade do Recife. Eu queria só frisar que isso já era um apelo da classe artística, né? Quando finalmente a gente tem esse reconhecimento partindo dos nossos governantes, é porque passou a ser um apelo da população. A população já reconhece o nosso movimento como cultura há muito tempo. Os artistas já brigam por isso há muito tempo. Só faltava o reconhecimento dos nossos governantes. Exatamente. E Palas, e tem uma coisa que eu acho que é um traço muito interessante aí, Ariana, que é quer dizer, os próprios atores, né, da música brega, os próprios artistas da música brega se entenderem como pessoas políticas, né? Eu acho que isso que Palas está colocando é muito importante, porque, quer dizer, até então, né, existia até um certo assujeitamento, né, dos artistas de brega, que achavam que o fato de não ser reconhecido, né, pelo Estado, não fazia a menor importância, né? E o que eu acho que o que Paula está Isso. realçando, E, inclusive, te atrapalhando, só para não perder o fio da meada, nada, sem problema, querido. os artistas, eles se submetiam para poder participar de algumas grades dos eventos da prefeitura, já que a gente está se referindo a essa lei de patrimônio, que é uma lei que partiu da prefeitura, né? Aí o que acontece? Quando a gente ia participar, por exemplo, das festividades juninas, a banda de brega era obrigada a gravar um CD de forró e mandar para participar do cadastro, mesmo que fosse a pedido da comunidade. Você está entendendo como funcionava? E as bandas Exatamente. se sujeitavam a isso. Eu comecei a brigar por isso há um tempo já. Para poder fazer o meu cadastro, eu gravei o CD de forró, mas quando eu comecei a participar dos eventos, eu só tocava brega. Inclusive, eu cheguei a ter a proibição de fazer amor de rapariga pelo pessoal do Polo. Olha, você não vai cantar brega não canta amor de rapariga não. E eu comecei o show com amor de rapariga, para ela entender a força da música brega, principalmente nas comunidades. Você não pode simplesmente barrar alguma coisa sem entender como ela funciona, como ela é. E isso acontece muito dentro dessa questão dos nossos governantes, ali dentro de quem dirige o governo, são pessoas que não entendem absolutamente como funciona a música dentro do Estado. Porque, para você ter uma ideia, houve a liberação da música nos bares. Eu vou só citar isso para vocês entenderem como funciona. Então, a secretária falou, está liberado voz e violão. Pronto. Para todo mundo, isso aí é voz e violão nos bares. E não é. O que está liberado são 3 pessoas. A banda não pode se formar, tem que ser 3 pessoas no palco. Pode ser um teclado e voz, pode ser 2 cantoras ou 2 cantores cantando playback, mas só pode ter 3 pessoas no palco. Então, quando você fala voz e violão, todo mundo pega pelo pé o voz e violão. A mesma coisa é a questão do cadastro para todos os auxílios. A nossa cultura, no geral, ela é formada por um povo, a maioria, sem cultura. Eu me refiro a estudo. Então, você vai participar de um auxílio, aí você manda a pessoa do coco, da ciranda, do próprio brega da periferia, baixar o edital, imprimir o edital, assinar o edital, digitalizar o edital e enviar o edital novamente. Nunca vai funcionar. O que as pessoas, os nossos governantes têm que entender é que a nossa cultura não tem cultura, entendeu? A maioria das pessoas. É o que acontece. Quando você critica uma linguagem, eu me refiro ao brega, porque o brega funk é muito discriminado pela linguagem que ele utiliza. Aí você critica a linguagem do brega funk. É a linguagem da periferia. Se você não pode culpar um movimento por falta de políticas públicas, você não pode culpar. Você tem que investir na comunidade para que ela melhore a linguagem musical dela, estudo, profissionalismo, educação, a própria cultura dentro da comunidade. São políticas públicas, entendeu? Então, eu acho que a partir do momento que os nossos governantes e toda a sua equipe começar a entender como funciona a música, a cultura dentro do nosso Estado, tudo vai ficar diferente, tudo. Inclusive, essa questão dessa demora em reconhecer o movimento brega como cultura.
Não, eu tava pensando muito nesses entraves, né? Assim, ao mesmo tempo que é uma verba pública que precisa enfim, dos trâmites legais, né? Enfim, por ser uma verba pública, né? Assim, ela acaba servindo a pessoas escolarizadas, né? Enfim, acaba Isso, não atingindo, né? Enfim, e exatamente. aí, talvez, assim, eu acho que tem uma coisa aí, sabe, Ariana, pensando aqui, pensando junto com Palas, que talvez alguns tipos de músicas, né, precisem de fato de mediadores culturais, né, assim, Isso, que a prefeitura ela crie mecanismos, né, de mediadores culturais que isso, possam trabalhar junto com as pessoas do Brega, né, para inclusive exatamente. submeterem os editais, né, porque eu também fiquei pensando agora, né, eu vendo os editais da Aldir Blanc. O pessoal do Brega não participa desses editais, né? Porque é isso, tem às vezes um grau, às vezes é de escolaridade, mas às vezes da própria relação mesmo com as políticas públicas, com os processos de Com o submissão. burocrático, né? Com o burocrático. Exatamente, com a parte burocrática. Eu sempre costumo dizer assim, né? Patrimonializar, né? Assim, é um ato muito bonito, é um ato muito, né? Muito nobre, mas ele Isso. não pode acabar aí, né? Ele precisa criar E ferramentas, né? Para que esses grupos, né? Que ora não são patrimônio, né? Assim, não é uma coisa que o Estado já reconhece que é importante, o Estado tem que também fornecer subsídios para que esse patrimônio, né, ele adentre, né, nos eventos, né, nas festas e nas políticas públicas. exatamente. Inclusive, Tiago, lá quando a gente foi, quando foi, teve a reunião para sancionar a lei com o prefeito, né? Eu comentei isso lá. Ele falou que agora ele garante que o Brega vai estar nos polos descentralizados. E eu interrompi ele e disse: não é isso que a gente procura, porque a gente já faz os polos descentralizados. A gente quer a apoteose, a gente quer o Marco Zero, a gente quer a noite do Brega no Marco Zero, no dia do aniversário do Reginaldo Rossi, que é o dia 14. Exatamente. É isso que a gente está procurando, entendeu? A gente não quer simplesmente continuar como a gente já estava. Para você ter uma ideia, o primeiro ano do Brega no Marco Zero, que colocaram Brega, convidaram alguns artistas de Brega para cantar com os artistas de frevo, os frevo. Tu entende isso? Exatamente, exatamente. O primeiro ano do Brega, que eu digo que não foi a noite do Brega, mas foi o Brega no Marco Zero, foi com Priscila Senna, onde ela cantou mesmo, fez um show e mostrou a força do Brega. E os nossos governantes podem ver a nossa força na primeira noite dedicada ao Brega, no Festival de Inverno de Garanhuns. Eu estava Exato. lá, certo? A primeira noite dedicada ao Brega era uma segunda-feira. Fecharam a praça porque foi a noite de maior público de todo o festival. E as Amigas do Brega foi a segunda melhor banda de todo o evento. A gente trabalha para mostrar um show bonito para o nosso público, para agradar a todo mundo que acompanha a gente. E não tem esse olhar carinhoso dos nossos governantes. Inclusive, eu queria aproveitar, agradecer aqui ao vereador Marco Aurélio Filho, que teve esse olhar carinhoso, a simpatia pelo nosso movimento. Há muito tempo, eu conheço o Marco Aurélio Filho, e há muito tempo que a gente tem uma relação e que ele é um amante do movimento Brega. Ele não é simplesmente uma pessoa que foi atrás, mas ele sabe as músicas, ele canta, ele conhece o nosso movimento. E eu não estou aqui fazendo política, eu estou falando, eu comecei a cobrar de várias pessoas que eu elegi, né, também com o meu voto, e eu nunca obtive resposta. Outros vereadores, eu fui atrás desde 2007. Eu comecei a ir atrás de vereadores, de alguém que olhasse pelo nosso movimento, e nunca tive resposta. A gente começou a ter uma primeira resposta, como o Tiago falou, em 2017, que foi com o Edilson, que teve a lei de expressão cultural, que não fez diferença. Por quê? Porque é como o próprio Tiago falou, não é simplesmente chegar, sancionar a lei e esquecer ela, deixar ela de lado. O que a gente não pode deixar que aconteça com o patrimônio cultural e material do Recife. E eu não vou deixar que aconteça, porque é uma coisa que eu estou fazendo, é pegando no pé do nosso governante muito. Eu te conheci, não te esqueço mais. Você é pra mim o meu grande amor. Quando vou dormir, sonho com você. Vou
fazer uma mágica pra você voltar e nunca mais me deixar. Mágica do amor, abracadabra, pra você voltar pra mim. Mágica do amor, abracadabra, pra você não me esquecer. Palas, e ao mesmo tempo em que a gente tem hoje esse reconhecimento do brega como patrimônio imaterial, a gente também tem muito preconceito, né, relacionado ao movimento. Qual é a tua experiência nesse sentido? O preconceito que eu sofri foi por parte de contratos de prefeituras, né, como pejorativo rapariga. Eu tive muita discussão com isso, porque eu sempre falei que o pejorativo, o duplo sentido, ele existe em todos os gêneros culturais. Se você for lá além, eu vou citar para você o Coco de Roda, uma frase do Coco de Roda: mulher que é falsa ao homem tem que passar fome e apanhar. Isso é apologia à violência contra a mulher, mas está no Coco. Então, nada justifica o preconceito com a nossa linguagem, nada justifica o preconceito com a maneira de se vestir, nada justifica o preconceito com o movimento em si, com a batida, nada justifica. Eu sempre briguei por isso, porque eu sofri por conta do pejorativo rapariga. Todo o problema que eu tive no movimento foi com eventos de prefeitura, com o pejorativo rapariga. Para você ter uma ideia, eu fui fazer um evento de plano de saúde, foi um evento particular, e ela chegou para mim e pediu para eu não começar com amor de rapariga. Eu fiz assim, olha, se eu não começar com amor de rapariga, as pessoas vão pedir amor de rapariga. Ela, mas é porque rapariga, meu chefe está aí, não sei o quê. Eu fiz assim, pronto, então você vai começar com seu chefe? Porque é a primeira música do show, é ela. Aí foi para lá, foi para cá, ela chegou no camarim e disse para mim, Palas, pode começar, agora se tiver algum problema você para. Eu, tá certo. Quando eu comecei a cantar Amor de Rapariga, todo mundo cantou que estava lá. No Brasil, Amor de Rapariga estourou. Bandas de forró regravaram Mulheres... Ela estourou no Brasil, então, tipo, você não pode barrar uma música por causa de um pejorativo, sem entender o contexto da música em si. Porque se você for ler o contexto da música, é uma questão de briga de mulher, de amante, reclamação para amante. Isso acontece com a maioria das músicas românticas. É que nem Milkshake, de Nega do Babado, dá uma chupada no canudinho. É um duplo sentido, como acontece no coco, como acontece em outros gêneros culturais daqui mesmo de Pernambuco. Só complementando aqui a questão que Paula está trazendo, a cultura popular ela trabalha configurações de linguagem, né, que são, né, o duplo sentido, ele faz parte, né, do traço da cultura popular, né? A cultura popular ela é o humor, o deboche, né? Enfim, eles fazem parte, eles são retóricas de linguagem, né? Então, você pega, a Paula estava falando, né? Eu lembrei do Pega Pega Minha Rola, né? Da Selma, isso. De Dona Selma do Coco, que é algo que está muito presente. Então, assim, o que eu acho que é interessante também de pensar a partir dos exemplos palestrais é como o brega, né, é conectado, né, a questões morais. Tem um debate moral que acompanha o brega, que é um debate que acompanha também, eu diria, as músicas populares periféricas, né, assim, feita por pessoas mais pobres, né, enfim, muitas vezes por pessoas negras, com baixa escolaridade. Então, quer dizer, o brega ele acompanha um debate moral, e aí eu também queria um pouco colocar a minha experiência, né, também aqui, né, mas de pesquisador, assim, porque quando eu lancei o livro Ninguém é Perfeito e a Vida é Assim, a música brega em Pernambuco, eu tive uma contrapartida, né, que o livro foi financiado pelo Funcultura, né, e aí uma das contrapartidas foi a gente fazer debates, né, em escolas públicas, né, levando, né, a coisa do debate sobre a música brega e tudo. E numa das escolas, né, que foi lá em Camaragibe, eu lembro que eu fiz o debate, assim, teve um debate que mobilizou a escola toda, né, foram pais, foi muita gente. E aí, no final, eu lembro que uma das perguntas, né, de uma mãe, assim, né, que ela levantou o dedo e perguntou a mim assim, professor, o que é que eu faço para minha filha parar de ouvir música brega? E aí, aí eu disse assim, eu devolvi a ela, eu devolvi a pergunta dizendo assim, por que sua filha tem de parar de ouvir música brega? E aí ela ficou muito dizendo assim, porque é um tipo de música que a mulher, né, fala de sexo, né, fala de novinha, fala disso aqui. Eu disse, olha,
ela pode ter o espaço da festa, né? Ela pode conviver tanto com a música que fala de amor, que fala de novinha, mas também com os estudos dela, né? Com a forma dela viver. Quer dizer, a gente não é apenas aquilo que a gente ouve no momento da nossa vida. A gente, como Isso. sujeito, a gente é muito mais complexo, né? A gente é trabalhador, a gente trabalha, né? Então eu disse a ela, olha, sua filha estuda, sua filha não tira nota boa? Tira nota boa. Ela é boa estudante? Se ela é uma ótima estudante. Eu disse, olhe, mas ela disse, mas ela ouve brega. Eu digo, o que é que tem a ver? Ela gostar de brega não está tirando nenhuma, né, nenhuma questão, né, assim, dela ser uma ótima estudante, dela possivelmente ser uma ótima profissional. O que está em jogo aí é a atribuição moral que a gente coloca no brega. Parece que ouvir música brega significa que você vai ser uma mulher, enfim, de vida fácil, né? Enfim, uma Isso, prostituta, isso. quando nós somos muito mais complexos, né, Palas? Assim, a gente é muito mais Exatamente, complexo exatamente. do que esse traço. Eles querem colocar na música a responsabilidade educacional, né? Exatamente. E como se isso pudesse ser controlado, né, gente? É outra coisa que é importante a gente pensar, que assim, cultura não se controla dessa forma. Você deixar de ouvir uma música, né, porque não pode. Quer dizer, eu disse a ela, olha, se você proibir, ela vai ouvir proibindo mesmo. Porque às vezes, Exatamente isso. inclusive, né, Palas, quando a pessoa é adolescente, aí é que ela vai ouvir mesmo, né? Porque proibiu. O não é um sim. O não é um sim. Então, assim, tem um Exatamente. debate, o que eu queria realçar aqui é esse debate moral que acompanha o brega, que é um debate muito prejudicial, eu acho, que a gente, como pesquisador, Palas como artista, a gente como, né, como amantes, né, da música brega e, enfim, da cultura, a gente tem de batalhar, né, para atenuar esses debates morais que acompanham a música brega, E né? Amor de rapariga não vinga, não. Não tem sentimento, não tem coração. Eu sei que logo ele vai perceber. Essa é a diferença entre nós duas. Todo homem quer uma mulher só sua. Tô esperando ele rindo de você. Mas aí, Tiago, eu fico me perguntando por que que existe essa moralização relacionada à música brega, ao mesmo tempo que, com relação a ritmos como o coco, que vocês citaram, isso não acontece? Por que que a gente tem essa diferença de tratamento? A gente está falando aí exatamente, Ariana, dos impasses do popular. Porque a gente tem a noção de cultura popular, né? Ela, como a gente estuda ela na academia, você tem o popular, que é chamado, né, o termo, inclusive em português, né? Popular, ele muitas vezes se conecta ao folclórico, né? E aí, no caso, o coco, o maracatu, o frevo, eles estariam dentro dessa esfera de um popular folclórico, né, que já é amplamente aceito e incorporado, né, inclusive pelas políticas públicas e pelas políticas culturais. E a gente tem o chamado popular midiático, que é esse popular que ele é colocado na mídia, né? Assim, é também popular, e aí a gente vai ver várias pessoas também que nas periferias convivem, né, tanto com o coco, né, tanto com o maracatu, que são grupos de maracatu, e que também ouvem brega, né, porque o popular também ele não é puro, ele não tem essa pureza, o popular ele é super impuro também, ele é contaminado, né, então assim, o que a gente está vendo aí, Ariana, é exatamente como existe um tipo de popular que é aceito, porque inclusive já se incorporou como política cultural, e existe esse outro popular, né, que é deixado meio de lado, é hostilizado, né, colocado aí como uma música menor, uma música, né, sem tanto valor, porque exatamente não está nesse horizonte. Então, né, esse horizonte das políticas culturais. O que a gente pode pensar a partir de agora é como a incorporação do brega pelas políticas públicas, né, ela pode ir atenuando esses dispositivos regulatórios, né, que estão operando aí sobre o brega, né? Então, de fato, o brega ser patrimonializado, o brega virar lei, né, ele ser reconhecido pelo Estado, pode ser aí um atenuante para que no futuro essas disputas, essas discussões morais,
elas não estejam no brega, mas certamente vão estar em algum outro gênero musical que vai aparecer aí, né? Exatamente. E isso é o ciclo da cultura, né? E o ciclo da vida também, né, Palas? Isso, exatamente. É uma questão de tempo ele te deixar. Palas, e já que a gente está aqui falando sobre quebra de preconceitos, tem um movimento curioso que eu acho de se observar de uns anos para cá, que é como o brega quebrou a barreira da periferia e chegou até a classe média. Como é que você sente que isso impactou a cena da música brega? Na realidade, o resultado disso é exatamente essa valorização, né? Ser reconhecido como patrimônio cultural e material já não é mais um apelo, como eu falei lá atrás, né? Não é mais um apelo da classe artística. A gente já fez o que a gente podia ter feito, a gente colocou música boa no mercado, a gente enalteceu a nossa cultura, o nosso movimento. Só faltava esse olhar dos governantes, porque o brega, aqui, eu não digo nem Recife, em Pernambuco, eu viajei o Brasil cantando o nosso brega. Fiz uma turnê em São Paulo, nunca cheguei lá, o pessoal canta outra coisa. Não, eles escutavam meu show, curti e pronto. E tem mais, em alguns lugares que eu fui fazer show, lá em São Paulo, o contratante pediu para que eu entrasse cantando Alô Recife. Porque na minha primeira gravação, o bordão que tinha, Alô Recife, Ovelha Negra para você ao vivo, ele quer que eu fizesse a mesma coisa. Eu, rapaz, eu vou levar uma vai. Ele vai, não, boa é isso aí. E era uma coisa assim interessante, que quando a gente dava entrevista nas rádios, para você entender como funciona, era a lógica da galera do Sul. Tudo que vem do Nordeste para o Sul é forró. Então, os cartazes que eu tenho em casa era a melhor banda de forró do Brasil, Ovelha Negra, Amor de Rapariga. E a gente fazendo brega. Eu, para explicar isso na rádio, o contratante botava forró e eu na rádio, nós é Movimento Brega de Pernambuco. A gravadora chegou para mim para dizer, ó, não diga que é brega não, deixa que seja forró mesmo, que forró é mais elitizado. Era desse jeito. Tipo, a gente saiu quebrando um monte de preconceito. E essa valorização, esse decreto agora da importância do brega como agora patrimônio cultural e material, é um resultado de tudo, de um conjunto da população com os artistas, fazendo com que os governantes enxerguem que o nosso movimento é único dentro de Pernambuco, criativo, já era para ter sido reconhecido há muito tempo. E isso é uma coisa super importante, Ariana, também, assim, né, de falar dessa capilaridade do brega, né? Porque, por exemplo, quando eu escrevi o livro, também, o meu livro Ninguém é Perfeito e a Vida é Assim, também houve muitas críticas, assim, né, para dizendo que, assim, primeiro, porque a universidade vai se preocupar com brega, né? E aí teve um primeiro tipo de crítica nessa ordem, né? Assim, não, porque só se pesquisava, né, a música de Pernambuco que era interessante para se pesquisar era o mangue beat, né, era o rock, enfim, Isso. produzido aqui, né? Que, enfim, super importante, sem dúvida, mas, assim, a gente tem aí uma outra dinâmica que é importante ser investigada, que era a música brega. Mas um dos argumentos que também se falava, Ariana, e eu acho que é também muito importante para a gente poder destacar aqui, é que algumas pessoas diziam assim, mas, ora, se tem brega no Brasil inteiro, então o brega não é só de Pernambuco. E aí foi exatamente esse argumento, né, que eu acho que também é importante a gente realçar, que de fato o brega, esse termo, esse nome brega, né, ele se capilarizou em pelo menos 3 grandes contextos brasileiros, né, que foi na região sudeste, nos anos 70, com a chamada música cafona, né, que aí você teria aqueles cantores românticos, como Valdir Soriano, né, Nelson Ned, muito desses cantores, eles eram migrantes nordestinos, migrantes do Centro-Oeste, de Goiás, que foram para São Paulo e para o Rio de Janeiro e construíram uma carreira cantando música romântica e música de seresta nas periferias e nos clubes de bairro, repleto também de pessoas migrantes. Você tem um brega, que é o brega chamado brega paraense, que vai pegar toda aquela influência ali dos ritmos caribenhos, do calypso, né, enfim, da bachata, né, enfim, de toda aquela musicalidade ali caribenha e que adentra ali, que se consagra naquela territorialidade lá que é o Pará. Mas você tem aqui em Pernambuco também um tipo de música que é chamada de brega e que exatamente congrega um conjunto heterogêneo de expressões. A gente chama de brega desde a música brega de seresta, né, como o Reginaldo Rossi fazia, essa música romântica do homem galanteador,
você tem esse brega das mulheres, né, que é quando tem essa virada aí das mulheres que vem com Palas, que vem com Michele Mello, que vem com Isso. Elisa, que vem com essas cantoras, as divas, né, do brega, né, enfim, aqui. E você tem essa junção, né, hoje em dia, do brega com o funk, que também tem um processo aí de jovialização do brega, né, que é o brega funk. Então, quer dizer, Pernambuco agregou todas as expressões do brega, né, assim, porque você tem aqui em Pernambuco o terreno, né, em que você tem tanto algo que se assemelha a esse brega da música cafona dos anos 70, né, que são esses cantores românticos, que até hoje você tem, né, o Conde do Brega, por exemplo, Isso. é muito essa ordem. Você tem essas bandas de mulheres que se assemelham um pouco com as bandas de calypso, né, do Pará também ali, Isso. e você tem o brega funk que se assemelha ao funk, ou seja, Pernambuco, gente, é o terreno mais fértil, né, do brega. O brega aqui, ele não só se cristalizou, como ele se jovializou também, ele teve texturas muito particulares. Então, quer dizer, a gente, na verdade, esse reconhecimento de patrimonialização, ele implica na necessidade da gente reconhecer, inclusive, a importância de Pernambuco para essa pluralidade que o brega assumiu aqui em Pernambuco, né? Porque aqui Isso. nesse território foi por causa dessa cena, desses artistas, né, do qual Palas faz parte, que o brega teve tantas ramificações, né, aí, e que a gente pode hoje, inclusive, falar dessas inúmeras relações aí do brega, né, aqui no nosso estado. Isso aí, complementando, eu até comentei no dia lá que teve a concessão da lei de patrimônio cultural para o nosso prefeito, João Campos, né? Eu conversei com ele que eu cansei de ver a nossa música estourar aqui dentro, músicas como Ânsia, e ter um reconhecimento de outros artistas de fora que vão acontecer com as músicas daqui de dentro de Pernambuco. E as pessoas só vão saber depois de muito tempo que a música nasceu aqui. Pablo Vittar regravou Ânsia e regravou um monte de música do movimento Brega Parado e tudo aí. E o reconhecimento de nós mesmos aqui, dos próprios pernambucanos, não tem. A galera só sabe que a música tal, era um brega, e era um brega, não acredito. Aí virou um forró, aí virou um sertanejo, aí virou um pagode. Já passou o tempo das pessoas entenderem, descobrirem que o nosso movimento é muito grandioso. Conhecer ele, como ele é, a música, como ela surge aqui, com toda a sua criatividade cultural dentro do nosso estado. É isso que tem que ser mostrado. Eu fico achando, sabe, Ariana, assim, pensando aqui junto com Palas, essa coisa, né, de Palas dizendo assim, as pessoas não sabem que tal música é um brega, sabe? As pessoas não, né, nossa, Pablo Vittar gravou uma música agora, né, que é um brega de Pernambuco, né, assim. E aí eu queria um pouco puxar um pouco a sardinha, né, para que a patrimonialização do brega, ela também venha com pesquisas sobre brega, sabe? Com a ênfase ainda maior nas pesquisas sobre brega, a documentação, sabe, sobre a música brega, que a gente não tem ainda, assim. Eu fiz o livro, é muito pouco, sabe, para a gente pensar, né, assim. Já pode colocar o projeto sobre isso, viu? Pois é, exatamente, essa coisa, Palas, da gente, assim, o museu, sabe, a gente precisa de museu, gente, precisa ter Isso. história, precisa contar essa Não, ó, história, sabe? eu tenho uma história sobre a história dessa onda de museu, eu vou só comentar, vou sair do foco um pouquinho. Eu guardo os meus figurinos, né? Eu não tenho todos, mas eu tenho alguns que eu tenho mais carinho por eles. Aí eu tenho uma amiga travesti que ela me implora para eu dar meus figurinos para ela. Eu digo não, porque um dia vai estar no museu. Tá, Exatamente. E é uma tá questão. guardado. E nesse sentido, sabe, eu acho que tem uma questão de memória, sabe, assim, eu estou falando de museu aqui, essa é uma palavra institucional, assim, né, mas Isso, isso, o que a isso. gente está pensando aqui, eu estou pensando aqui junto com Palas, né, e a Ariana, é assim, como a ideia de patrimônio, né, ela demanda que exista memória dessa cena, sabe, porque Isso, essa isso. memória, Palas, ela se perde, né, assim, é isso, as pessoas não sabem, e o brega, ele, como ele é uma música, né, que é amplamente assim ouvida, por exemplo, né, no começo dos anos 2000 ali, né, com a pirataria, né, com o Isso. carrinho de CD, né, passando ali os DJs, né, DJ, coletânea de os CD DJs pirata. coletânea CD pirata. Então veja, isso não está documentado. A gente não tem assim o álbum, sabe, assim, um conjunto de músicas. A gente precisa
fazer esse trabalho, eu acho que é nesse sentido que a universidade ela é tão importante, sabe? Para esse processo. A gente precisa, na verdade, unir forças mesmo, né? Assim, do poder público, né? Dos artistas, né? Da universidade, tentar fazer projetos aí coletivos, né? Que a gente consiga documentar esse movimento, né? Para que essa história ela não se perca, né? Porque é isso. A gente, né, o brega virou patrimônio, mas onde é que a gente consegue ver, por exemplo, a história do movimento, a memória desse movimento, sabe? Então isso é uma coisa muito importante que eu acho que a gente precisa tá atento, né, a esses movimentos mesmo. O homem que eu encontrei me fez feliz, me abriu todas as portas do amor, me fez uma mulher realizada e me tirou todas as dúvidas do amor. Vocês abriram aí uma discussão sobre esse repertório do brega que tem chegado a diversos artistas nacionais. Inclusive, vocês até citaram o caso de Pablo Vittar, né, que regravou a música Ânsia. E aí, Tiago, o que pode significar para o brega uma artista de alcance nacional como Pablo fazer uma regravação como essa? Pois é, fundamentalmente, Ariana, é visibilidade, né? Assim, ao mesmo tempo que eu acho importante, assim, a gente também não ficar naquela ideia deslumbrada, né, de que essa visibilidade ela vai efetivamente se voltar para os artistas e para os músicos daqui, sabe? Eu tenho dúvidas, assim, se esse tipo de visibilidade promovido por alguns artistas nacionais. E aí aqui não estou fazendo nenhum tipo de crítica, assim, né? Pelo contrário, eu acho que Pablo é maravilhosa, importantíssima, sabe, assim. Mas eu não sei, assim, efetivamente, se isso se reverte, né, muito para os artistas daqui, sabe, assim. Fico achando que esses mecanismos, né, de criação, de ferramentas mesmo, né, para que os artistas criem suas próprias músicas, né, eu acho que é o fortalecimento da cena, pensando o brega como uma cena, como um movimento mais amplo, acho que é o fortalecimento e a capacitação, né, desses artistas, que eles não precisem de outras pessoas para cantar as músicas deles, sabe? Que eles cantem, sabe assim? E cria essas ferramentas, né, Paula? Eu fico muito pensando nisso. Isso. Inclusive, é basicamente o que eu falei lá para João Campos, né? Até quando as pessoas de fora vão enxergar que o tesouro está aqui dentro? Os artistas vêm, pegam, levam, acontecem, tocam para o mundo, e o brega fica aqui, fechado, aqui dentro de Pernambuco. Palas e Tiago, eu acho que quase todos os assuntos que a gente fala aqui no Conexão, a gente sempre acaba falando sobre a pandemia. E eu acho que fazer essa relação com a música brega acaba sendo também inevitável, né? Porque também logo antes da pandemia, eu acho que a gente vivia um momento muito bom para a música e para o movimento brega, né? O sucesso do brega funk, do passinho, o reconhecimento do brega como expressão cultural pernambucana lá em 2017. Então, como é que a pandemia impactou essa cena? Como é que a pandemia impactou a música e o movimento brega? Na realidade, financeiramente, abalou tudo, né? E a maioria das bandas, as que tentaram sobreviver, como a nossa, Amigas do Brega, teve que se abraçar com as redes sociais, com lives, com conteúdos digitais, fazendo da maneira possível de fazer, porque a gente foi a primeira classe a parar. É a última a voltar, porque está tudo normal praticamente. E a música estava proibida até a semana passada. E eu acho que muitas bandas desapareceram do mercado. Com certeza vão voltar agora, com a volta aos shows, devem tentar voltar entre trancos e barrancos. Para você ter uma ideia, eu iniciei uma campanha, que é a campanha Socorro Musical, onde eu arrecado cestas básicas para auxiliar os meus amigos da classe artística, todos. Eu me refiro a músicos, técnicos de som, holding, todo mundo que vive dessa cadeia musical.
E eu vi músicos vendendo instrumento, passando fome. Mensagem chega todos os dias no meu celular. Chegou cesta básica, e aí tem cesta básica. Dessa forma. Eu fechei uma parceria agora, queria aproveitar aqui a audiência de vocês para agradecer ao Tamisa, da CUFA Pernambuco. Eu fechei uma parceria com a CUFA e eu estou pegando com ela 50 cestas básicas durante 6 meses para os músicos que eu tenho cadastrado, porque eu fiz um cadastro, né? Eu tenho um cadastro de 120 músicos. Consegui com a CUFA essas 50 cestas básicas, fora outras remessas de outras doações que eles transferem para a gente, como a Aurora, destinou frango, 6 toneladas de frango, Abrilux, água sanitária, material de limpeza, tudo isso é repassado para a minha campanha Socorro Musical. Que, graças a Deus, eu espero sinceramente que eu não precise levar mais cesta básica para ninguém, pelo menos daqui a uns 3, 4 meses. Eu espero que eles não precisem, que eles possam pegar essa cesta básica, que já tem um cadastro lá, vão receber, e possam passar para outra pessoa que precise, que não seja da classe artística, da classe musical. Pois é, essa coisa da. Eu acho que, Ariana, a gente está falando de vulnerabilidade, né? Assim, a gente. Como a pandemia vulnerabilizou todo mundo, né? Assim, vulnerabilizou de maneira geral, assim, e quer dizer, me parece, né, que no caso, nesse sentido, o Palas tem muito mais experiência, né? Está no dia a dia pensando isso, mas eu acho que a gente tem que pensar essa coisa de como a pandemia, né, ela realmente está reconfigurando toda a nossa vida, né? E nesse sentido, eu acho que a questão digital, Isso. ela é uma urgência, né, assim, para todo mundo, assim, né, a gente, né, eu que dou aula, né, na universidade, enfim, que toda a minha vida passou a ser aula online, né, enfim, então eu acho que tem aí uma série de desafios mesmo, né, que a pandemia impôs a gente, né, no processo de transformar nossa vida, nossa vivência, né, em algo mais digital, assim, né, de ter que lidar com isso, né, Isso. que é realmente muito desafiador mesmo, assim, e eu acho que, né, no caso do Brega, a gente teve aí, né, teve grupos, né, que de alguma forma conseguiram se safar mais, né, assim, mas Exato. Aí é onde entra aquela história que tu falou do burocrático, né? Só que voltando para redes sociais e esse mercado digital, muita gente, muito artista que ele não tem empresário, não tem produtora, ele não sabe como lidar com isso. Ele mal usa as próprias redes sociais. exato. Esses artistas ficaram na desvantagem. Ô, Tu Paulo, e entende? sem falar também na questão geracional, né? Porque assim, para os artistas jovens, eu fico pensando muito nisso, sabe? Como essa coisa de rede social é importante para os artistas jovens, né? Assim, só que a cena brega, ela não é só feita de gente, né? Ela não só é feita do passinho, nem do pessoal do brega funk, nem de dançarino. Exato, A gente tem de exatamente. pensar, eu acho que essa coisa também do patrimonialização do brega, ela implica em pensar que o brega, né, assim, os artistas de brega vão envelhecer, né? E Exato. que garantias o Estado vai poder dar para esses artistas, né? Que deram tanta luz e música e versos, né? Fico muito preocupado mesmo, assim, sabe, com o Conde do Brega, né? Que é o que, Isso. né? O cara O mitou. Conde, o Mitó da Labareda, o Didi da Paixão, o Walter de Afogados. Exatamente, gente. Eu estava agora lendo, né, sobre a Seresta Maranhense, falando da música do Moranguinho do Nordeste, né, que é uma das grandes músicas de brega, né, dos anos 2000, Do Walter de né, Afogados. do Walter de Afogados, Pronto, que é um o Walter, artista essa daqui, né? música. Pronto, o Walter de Afogados é o compositor do meu primeiro sucesso, Vem Me Amar. Nem todo homem beija assim, é dele. Exatamente. Então, assim, veja que essas, sabe, eu fico pensando muito no papel do poder público também, sabe, quer dizer, não é patrimônio, né? O brega, né, a gente não está reconhecendo como patrimônio. Esses artistas que hoje estão mais velhos, né, que já criaram suas canções, que são importantíssimos, né, assim, que suporte o poder público vai dar a eles, sabe? Eu acho que isso é um desafio, porque a gente Isso. jogar isso, Mas jogar tudo isso, Tiago, te interrompendo, tem que partir dos próprios artistas. Eles têm que ir atrás dos governantes que eles elegeram vereadores e tentar uma pauta, tentar uma conversa para de repente virar uma lei de alguma coisa. A gente não pode deixar isso esfriar. Eu não vou deixar isso esfriar. exato, não, total, e assim, porque é muito jogar a coisa, para que assim, agora tudo é rede social, rede digital, você consegue se virar na rede social, não consegue, porque você tem artistas que são
né, que não tem tanta intimidade, que embora tenha um produtor que E, consiga, né, mas aí tem várias broncas, né, de faixa etária mesmo, né, assim, e e aí eu outra coisa, as músicas desses artistas estão tudo lá e eles não estão recebendo por isso. Por quê? exato, Como é que você vai explicar para uma pessoa que não entende que ele tem que ter uma plataforma streaming, que é essa plataforma que vai distribuir para as grandes plataformas Spotify, Deezer, que tudo isso que é tocado, é arrecadado, volta para você por essa plataforma streaming. Tudo depende de um cadastro, tudo depende de uma senha, de um e-mail. É difícil. exato. Acho que são os desafios da formalização, Isso, né, enfim, que eu acho que são desafios realmente muito importantes mesmo para a música brega. isso. E também é isso, como o Paula está chamando a atenção. Assim, acho que essa coisa né, dessa conversa, né, da classe artística com o Estado, né, com o poder público, né, ela tem que ser feita mesmo para que, quer dizer, o Estado de Pernambuco não só crie leis, mas que também crie ferramentas, né, para que essas leis elas consagrem, né, esses artistas que são tão importantes para a nossa cultura, né? Isso, exatamente isso. Vem me amar, amar. Amor. O importante é que eu estou contigo. Tiago e Palas, a gente agora vai se encaminhando para o fim do programa. Eu acho que passou muito rápido, eu acho que ainda tinha muita coisa para a gente conversar sobre isso. Mas antes de encerrar, e também assim, pensando em tudo que a gente conversou até aqui, minha última pergunta para vocês é a seguinte: qual é a importância do brega para a nossa cultura pernambucana? Por que é que a gente deve valorizar esse ritmo, esse movimento, essa cena? Olha, assim, eu acho que, primeiro que eu digo o seguinte, emoção a gente não controla. A gente controla a razão, mas assim, emoção a gente não controla. Aquilo que nos toca, aquilo que nos afeta, aquilo que nos chama na memória, a gente não tem como controlar. Então, assim, a gente não tem como controlar uma lembrança de um amor que a gente perdeu e que a gente ouviu ao som de uma música. A gente não tem como controlar isso. A gente é pernambucano, a gente é recifense, e a gente cresceu e a gente está vivendo a nossa vida com nossas perdas, com nossas vitórias, né, com nossas derrotas. A gente está vivendo a nossa vida ao som, né, quer dizer, grande parte da população, né, daqui de Pernambuco está vivendo a vida ao som do brega. Então, assim, a gente dizer que a gente não, né, assim, eu não teria nem como dizer assim, porque é importante. É importante porque nos forma, porque é nossa vida, porque é nossa memória, porque é nossa lembrança. Então, assim, quanto a isso, a gente não pode controlar o que é que a gente lembra, o que é que a gente esquece, né? Então, nesse sentido, eu acho que o brega ele está enraizado, ele está incorporado na nossa memória, e aí eu acho que é muito difícil a gente conseguir, né? Eu acho que toda essa luta que eu acho que está sendo encampada agora pelos artistas e por tudo isso, é porque e Palas fala muito isso, né? O povo quer o brega, né? O povo gosta do brega, quer dizer, então assim, por mais que diga que não, que diga que não pode, né? Que é música sem moral, né? Enfim, tudo isso, o povo, né? O povo é um corpo vivo, né? Que está chamando para isso. Então, eu acho que é muito importante, de fato, a gente ouvir o povo, né? O que é que o povo está dizendo, o que é a memória do povo, o que é o amor do povo também está sendo colocado em questão. Isso, exatamente isso. Eu concordo totalmente com o que o Tiago falou. A importância disso tudo é a valorização, o reconhecimento de um movimento genuinamente nosso, que sofreu muito preconceito e que há muito tempo que já deveria ter sido reconhecido. É a esperança de dias melhores para as pessoas que vivem e dependem do brega, seja a pessoa que vende o cachorro-quente na porta da entrada do clube, da casa de show que toca brega, ao DJ que toca música esperando a gente chegar, a menina que vai limpar o camarim. Então, é uma cadeia funcional e autossuficiente. E a gente não depende de um ciclo anual musical, de carnavalesco, junino, para sobreviver. A gente não depende. O brega a gente toca o ano inteiro. É renda. A música tira os adolescentes das comunidades das drogas. Você tem que colocar, inserir, aproveitar essa coisa do brega, inserir a música nas comunidades para fortalecer a nossa juventude. Então, toda essa importância, toda essa coisa do patrimônio cultural e material só vai fazer a gente se fortalecer ainda mais e poder projetar, mostrar o que a gente faz aqui para o mundo. Nem todo homem beija assim.
Palas e Tiago, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Conexão UFPE. Foi ótima essa nossa conversa. Espero que a gente possa se encontrar mais vezes para falar e conversar sobre o brega. Eu que agradeço, meu amor. Aproveitar, deixar um cheiro carinhoso para todo mundo que está aí ligadinho, todos os amantes do brega, que torcem também pelo nosso movimento. Um cheiro carinhoso para o Tiago, que sempre teve esse olhar carinhoso para o nosso movimento brega. Você é maravilhoso, meu amor. E eu digo a você, depois do seu livro, eu participei de vários TCCs, viu? Vários. Ai, oh, que coisa linda. E eu queria dizer isso também, sabe, Ariana? Eu acho que a gente não é à toa que a gente está no Conexão UFPE, na universidade, sabe, assim, fazendo esse trabalho. Eu acho que esse interesse pelo brega também na universidade, ele acompanha a política de cotas raciais, cotas sociais, e trouxeram as pessoas da periferia para dentro da universidade. E eu sempre fico muito feliz, assim, né, que a universidade ela está se aproximando, né, enfim, das pessoas, das periferias, né, essa ideia de que a universidade é um espaço afastado, né, você vê aqui a gente está conversando de uma maneira super horizontal, né, com todos esses debates. Então é isso, a universidade é pública, ela é gratuita e ela pertence também a todas essas pessoas que fazem o brega e que gostam da música brega. Vem me amar. Esse foi o Conexão UFPE, uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade. Eu sou Ariana Pacheco e esse programa foi produzido por Larissa Soares e contou com trechos de músicas das bandas Ovelha Negra, Brega.com e Amigas do Brega. Você consegue falar com Conexão através das páginas facebook.com/Conexão UFPE e twitter.com/Conexão UFPE. Diz pra gente o que você achou do programa e deixa lá a sua sugestão. Siga o Conexão também no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, na Amazon Music e também no Mixcloud para ser avisado sempre que um novo episódio estiver disponível. E também para ouvir a gente quando e onde quiser. Eu vou ficando por aqui, mas a gente se encontra no próximo programa. Até lá!